a falar dessa vitória do PSG para cima do Bayern de Munique, um 2-0, que não foi tão simples assim, não foi um jogo em que o PSG fez um 2-0 e ficou tranquilo, foi um jogo apertado. Eu estava muito curiosa para ver este PSG enfrentando esse Bayern de Munique, porque, obviamente, o PSG perdeu para o Bayern de Munique lá em novembro, na fase de Liga, da Liga dos Campeões, e foi a última derrota, inclusive, do PSG, antes daquela grande sequência, com muitas vitórias, com partidas muito boas, não só na Liga dos Campeões, na Liga 1 também, mas aí, claro, a gente sabe que o nível está abaixo. Depois do Bayern de Munique, o PSG enfrenta o Salzburg, aí vem o Manchester City e o Frankfurt, se não me engano são esses três após o Bayern de Munique, todos eles com vitórias, com o PSG precisando dessas vitórias para classificar, né? Então, eu estava muito curiosa para ver como seria esse reencontro com o Bayern de Munique, que, para mim, teve alguns desequilíbrios importantes na temporada, apesar dos números nem mostrarem tanto isso, já já eu falo um pouquinho sobre, mas um PSG que é muito diferente, ainda que nesse Mundial de Clubes não seja uma competição como o PSG enfrentou e encarou, obviamente, o final da temporada de Liga dos Campeões, mas ainda assim um PSG muito diferente daquele PSG que enfrentou o Bayern de Munique em novembro, ou talvez um PSG... eu não gosto de falar tanto que era um PSG tão diferente, quem me acompanha sabe disso, porque era um PSG que já queria fazer o que faz, só que não conseguia. Então, o que é diferente não é a proposta, é muito mais a realização da proposta e, obviamente, também, individualmente, alguns jogadores cresceram com esse acerto da proposta e também com o... só dar uma olhadinha no negócio ali. E também com o Luiz Henrique acertando o time, né? Ele fez algumas modificações, o Zaïre Emery, por exemplo, que era um jogador que começou a temporada sendo titular, outros jogadores que foram ganhando posições. Então, é um PSG que mostrou muito do que a gente viu nessa reta final de temporada, mas que ainda assim, para mim, pecou muito na primeira pressão, naquela pressão na saída de bola alta que o PSG faz tão bem diante de várias equipes. Eu achei que faltou um pouco diante desse Bayern de Munique e, obviamente, que aí do outro lado tem também o mérito do Bayern de Munique, que fez um jogo muito mais controlado nesse sentido de ter mais, não só volume, mas ter mais posse de bola mesmo. O PSG costuma ter uma posse de bola acima de 60%, tem uma posse de bola acima de 60% na Liga dos Campeões dessa temporada. No próprio Mundial de Clubes tem uma média de posse de bolas ainda maior, se eu não me engano está perto da casa dos 70%, aí é óbvio, tiveram alguns jogos diferentes que fizeram isso acontecer e essa média subir, mas não conseguiu ter a posse de bola diante do Bayern de Munique. O Bayern de Munique ficou com 54% da posse de bola, PSG com 46%, então isso não é comum, são pouquíssimos jogos, a gente conta assim em uma mão a quantidade de vezes que o PSG fez uma partida com menos posse de bola. Então, não foi um PSG que pressionou tanto assim, que não conseguiu pressionar tanto assim, repito, tem o mérito do outro lado do Bayern de Munique, que é uma equipe que tem uma intensidade muito grande, que tem um físico muito grande, atacantes, inclusive, o próprio Harry Kane fazendo defesas, enfim, fazendo jogadas na defesa que foram importantes para a partida. Então, é um Bayern de Munique que tem essa intensidade também, e por isso, obviamente, também dificultou a vida do PSG. Mas no momento em que o PSG fez essa pressão, eu lembro especificamente de uma do Barcola e uma... são duas. Eu falei que lembro exatamente, eu não lembro exatamente. Mas tiveram duas, se eu não me engano foi aquela do Barcola e a outra que também o Neuer erra também, que é o PSG que a gente viu mais durante a reta final da temporada. Só que o PSG fazia isso durante os 90 minutos. Tive a sensação que não fez ou não conseguiu fazer isso durante quase toda a partida. Destaque aqui, obviamente, o primeiro gol foi marcado pelo Désiré Doué, já aos 78 minutos, e depois o Dembélé faz já nos acréscimos num momento em que o PSG estava se arriscando, então é um gol muito de alívio e muito mais de alívio, muito menos de dominância do PSG, mas importantíssimo até para o próprio Dembélé voltar a marcar, voltar, obviamente, a aparecer um pouco mais. Ele entrou no segundo tempo, né? O Luiz Henrique foi com a equipe titular, com exceção do Dembélé, mas foi com o principal, o que o PSG tem de melhor para essa partida, e o Dembélé entrando no segundo tempo
e fazendo o segundo gol. O Désiré Doué faz o primeiro gol numa bela jogada do João Neves e do Hakimi. O Désiré Doué, inclusive, tem sentido um pouco de falta do Désiré Doué da reta final da temporada no Mundial de Clubes. Não é uma grande competição do Désiré Doué, mas sendo decisivo numa partida decisiva, assim como foi na final da Liga dos Campeões. É natural que a gente queira mais do Désiré Doué pelo que a gente viu na final da Liga dos Campeões e pela reta final de temporada, mas também é natural que ele oscile, afinal é um jovem ainda, 20 anos, então ainda é um jogador que vai ter essas instabilidades e obviamente também vai ganhando um pouco mais de experiência. O Dembélé faz então já esse gol com um momento ali de alívio deste PSG, e também com uma jogada do Hakimi, uma belíssima jogada do Hakimi. Ele participa, né, também do primeiro gol e faz uma belíssima partida. Aliás, a temporada do Hakimi, assim, você conta pouquíssimos jogos em que ele não foi muito bem. Eu até dei recentemente, não lembro qual foi o jogo, acho que foi não foi contra o Botafogo, mas teve algum jogo que eu falei que o Hakimi não fez um jogo tão bem, e ele, inclusive, teve momentos importantes na partida, mas eu tava esperando ainda mais do Hakimi, nesse jogo específico que eu fiz uma crítica em relação ao Hakimi, mas se você pega o recorte inteiro da temporada do Hakimi, é espetacular, e mais uma vez ele foi muito importante para o jogo, participou dos 2 gols da partida. O Désiré Doué foi eleito o melhor do jogo, mas para mim o Hakimi merece esse detalhe. Senti um pouco de dificuldade do PSG também no meio-campo. Muitas vezes o Vitinha era esse cara, como a gente já sabe, que vinha buscar o jogo e iniciar a partida, mas o Fábio Ruiz e o João Neves, em alguns momentos isso é raro acontecer no PSG, mas existia um distanciamento grande entre esses jogadores, então o PSG criou pouco com a bola nos pés, né, de pé em pé, aquelas jogadas um pouco mais trabalhadas, mais girando a bola, mais de atrair os jogadores adversários para um dos cantos, e aí você faz o equilíbrio, né, do outro lado. Então, assim, foi um PSG que teve dificuldade nessas jogadas um pouco mais elaboradas, mas foi um PSG que mostrou muito perigo quando teve o contra-ataque, né? E apesar do Bayern de Munique ter tido mais posse de bola, e se a gente pegar em termos de controle de jogo, foi melhor do que o PSG, mas não teve tantas grandes chances assim. Teve gols anulados por impedimento, mas o PSG teve grandes chances, né? Tem aquele lance do que o Dembélé, o PSG pressiona, acho que é esse lance do Barcola, que o Barcola pressiona o Neuer, que inclusive fez grande partida também, algumas boas defesas. O Donnarumma também fez boas defesas, e aí o Dembélé pega a sobra e bate devagarzinho, a bola passa do lado da trave. Mas destaque também para os goleiros, não podemos esquecer de falar de Donnarumma e Neuer, que fizeram grandes partidas. Detalhe muito triste, negativo da partida, foi a lesão do Musiala, um jogador jovem, promissor e que já não é jogador para o futuro, já é jogador de presente. É um jogador muito importante para esse Bayern de Munique, lesão séria, grave no tornozelo, e obviamente vai complicar um bom tempo, vai ficar longe dos gramados por um bom tempo. A gente obviamente fica de olho na torcida para a recuperação do Musiala, porque é um jogador que faz muita falta, de muita qualidade, e que obviamente a gente quer que esteja sempre em campo. De PSG, então, Bayern de Munique, é isso. Para mim, o PSG era o grande favorito antes da competição começar. Para mim, segue sendo o grande favorito para esse título. Lembrando que enfrenta o Real Madrid ou o Dortmund. Do outro lado, a gente tem o Fluminense e o Chelsea. Espetacular. Nossa, eu quero muito um PSG primeiro, um PSG e Real Madrid nas semifinais, porque é choque de gigantes espetacular, e depois a gente tendo, quem sabe, um Fluminense e PSG. Será a minha torcida por aqui. É isso, gente. Não sai do vídeo sem deixar o like por aqui. Confere se você está inscrito no canal, porque muita gente assiste aos vídeos e esquece de se inscrever no canal. E claro, comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima, gente. O dia não está muito lindo, mas eu vou curtir um pouco do mar da Bahia.